eu não gostei. E achei a série da Netflix melhor. The Perfect Couple, da Ellen Hilderbrand, foi o último livro que eu comprei lá no Canadá, na Indigo. Eu comprei porque eu vi muitas reviews boas na internet, principalmente no TikTok, e porque eu já tinha assistido a série da Netflix e gostei. Achei legal de assistir, interessante. Todas as vezes que eu li um livro e assisti um filme e a série depois, baseada naquele livro, eu sempre achei o livro melhor. Eu pensei, se eu já gostei da série, eu vou amar o livro. Só que eu não achei isso. Pela primeira vez na minha vida, eu achei que eles deixaram tudo melhor na série. Pra começar, eu acho que a história em si é muito interessante. Eu gostei muito da história. E os personagens também principais são muito interessantes. Isso eu amei. Eu só acho que a história foi desenvolvida de uma forma que eu não curti acompanhar. Eu acho que o problema foi a forma como ela montou o livro. O que acontece? Por exemplo, os capítulos são separados por dias, tá vendo? O comecinho do capítulo é do ponto de vista da Greer, que é a mãe da família principal. Você lê apenas 2 folhas e aí você troca, é jogado pro ponto de vista da Karen, que é a mãe da menina principal, a mãe da noiva. Então esse foi o primeiro problema meu, ficar trocando o foco da história nos personagens no mesmo capítulo. Eu acho que tira um pouco a minha atenção, assim, quando eu tô começando a entrar na história, começando a entrar naquele personagem, começando a sentir um carisma por aquele personagem, eu sou retirado daquele momento, colocado em outro personagem. E às vezes são personagens que eu nem gosto. Por exemplo, a Karen, eu não gostava de acompanhar a história dela. Mas a segunda coisa que me pegou, que foi o que mais me pegou mesmo, que foi o que fez eu não gostar desse livro, foi cada capítulo se passa em um ano. Vou te mostrar. Por exemplo, esse capítulo aqui, ó. Sábado, 22 de outubro de 2016. É um flashback. Você lê esse capítulo, o capítulo seguinte já é sábado, 7 de julho de 2018. Ou seja, é a hora que o assassinato já aconteceu. Então você foi levado de volta pro presente. Capítulo seguinte, sexta, 18 de maio, sábado, 18 de maio de 2018. Ou seja, você voltou no tempo de novo, mas você não tá voltando no tempo na época de 2016 do capítulo anterior. Você tá voltando pro tempo um pouquinho mais próximo do presente, entendeu? Opa! Sexta-feira, 6 de julho de 2018. Ou seja, você voltou pro presente, mas não é o presente ainda onde aconteceu o assassinato, onde o interrogatório está sendo feito, é o dia anterior. Você ainda não tá no presente onde o mistério de fato tá acontecendo. Toda a resolução do mistério, as pistas e suspeitos, assim, que eu queria ver, ainda não tá acontecendo. Já foi aí uns 4 capítulos, entendeu? Aí você termina esse capítulo, segunda, 24 de outubro de 2016. E aí você é puxado de novo, 2 anos antes, pra 2016, no flashback lá longe de novo. Foda a investigação. Amo flashback, eu acho que é essencial pra história. E eu acho eles, assim, muito divertidos pra você procurar suspeitos, procurar motivos de por que a pessoa faria o que ela fez. Mas eu acho que a forma como foi usado nesse livro não foi legal. Não conseguia ter aquela imersão, sabe, dentro da história. E aí, quando finalmente acontece a continuação daquele capítulo, 6 capítulos atrás, você já não tá mais interessado, nem lembra mais o que você tava querendo que acontecesse direito. Quando finalmente acontece, você fala, tá. A forma como os flashbacks foram utilizados e montados no livro não foram legais, não ajudaram no andamento da história, na imersão minha na história. A história e a leitura não fluiu pra mim por conta disso. Terceiro problema que eu tive com o livro são muitos personagens. Tem muitos personagens aqui que não precisavam aparecer. Deixaram a história ainda mais lenta pra mim, sabe? Por exemplo, no livro, na hora que o shooter, né, o best man, que tá querendo ter um caso com a noiva, ele foge, você tem um capítulo inteiro do ponto de vista de uma menina que trabalha no porto. Essa menina que trabalha no porto tem toda uma história dela, tem toda uma explicação de como ela não consegue se provar pra família do namorado, que ela acha que ninguém gosta dela, e fala tudo, esse dia foi muito corrido, e aconteceu isso, esse problema que ela teve que resolver, e aí a colega de trabalho dela chamada tal, e tem nome e sobrenome de todo mundo, e todo o background de todo mundo, e em algum momento ela descobre que o cara que a polícia estava procurando roubou um ticket e entrou
no barco pra fugir da ilha. Aí ela vai atrás com a polícia e encontra o cara que era o shooter. É um capítulo inteiro mostrando o background dela, falando sobre ela, e depois ela nunca mais aparece. E isso acontece várias vezes, em vários momentos. Apareciam esses personagens aleatórios e eu ter que ler sobre a história deles, ao invés de acompanhar o mistério, que era o motivo pelo qual eu tava lendo o livro, me tirou do sério. Foi assim, a cereja no topo, sabe? Uma coisa que eu achei interessante no livro, mas que fez eu não gostar muito dele. Eu comecei a ler o livro achando que seria um mistério, né? Que ia ter um assassino, que alguma coisa aconteceu porque a pessoa queria que acontecesse, sabe? Igual na série. E no livro não é assim. Ela morre por morrer. Foi um acidente, ela tomou o remédio acidentalmente, o remédio que não era pra ela, era pra outra pessoa. Ela entra no lago e ela dorme. Ela apaga por conta do remédio e por isso ela se afoga. A própria Abby não se deu conta que a Meredith só afogou porque ela tomou aquela bebida que ela colocou o remédio dentro. Na série da Netflix, a Abby, ela de fato planeja todo o assassinato da Meredith. Ela de fato faz todo um plano e vai lá e bota a menina na água e afoga a menina. Uma coisa que eu achei interessante é que na série da Netflix, eles deixaram todo mundo como suspeitos. E eu gostei muito disso. No livro é diferente. A gente tá lendo os capítulos meio que na cabeça da Greer, o ponto de vista dela. E ela tá chocada pela menina ter aparecido na praia, morta e tal. Ela tá irritada que ela tem que arrumar tudo do casamento porque tava tudo planejado já. Então você sabe que ela não é a assassina. Você tá ali dentro da cabeça dela, você sabe de tudo que ela sabe. Então ela não é uma suspeita. Aí passa um tempo, você vê tudo pelo ponto de vista do Tag. E na série também é um suspeito. Mas no livro, assim como a Greer, ele também tem capítulos onde é dito que ele acorda chocado com a notícia, fica em choque quando a Greer conta pra ele o que aconteceu. Então a gente já entende também que ele não é o culpado disso. Então colocar os capítulos no ponto de vista de vários personagens acabou fazendo automaticamente todos eles serem eliminados da lista de suspeitos. A Abby, inclusive, que é a que colocou o remédio de dormir no copo, é uma das poucas personagens que não tem um capítulo no ponto de vista dela. Ou seja, não foi uma surpresa tão grande, entendeu? É meio que assim, não tinha tanta gente pra gente suspeitar mesmo. Isso pra mim tirou um pouco a graça do livro, porque daí eu queria suspeitar de todo mundo, tentar analisar quem é, e metade dos personagens estavam fora da lista de suspeitos, entendeu? Ao contrário da série da Netflix, que tinha ali todo mundo como suspeito. E vocês, já leram esse livro? Compraram ele com a série? Preferiram o livro? Preferiram a série? O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários.